Glória a Deus, abençoados, glória a Deus. Hoje estou tão feliz, abençoado, mas estou muito feliz. Diga, glória a Deus, esteja feliz, se alegre com aqueles que estão alegres, amém? Junte-se a nós, abençoados, juntos somos mais fortes, amém? Então, Maria está aqui no Graça sobre Graça Macedo. Dá um like, dá um joinha para a gente crescer em graça ao ouvir essa ministração, amém, abençoados? O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Confesse a palavra, abençoado. Diga, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor. O pastor Jesus Cristo ressuscitado está em nós. O pastor das ovelhas. Nós somos ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem ministração aí no Graça sobre Graça Macedo, sem dar um like, hein, abençoado. Eu estive dando uma passeada lá no YouTube, amém? E tem ministração aí no Graça sobre Graça Macedo, sem dar um like. Se vocês ouviram, dá um like aí, amém? Dá um joinha aí. Então eu estou aguardando, não é? O mover de Deus abençoado. Quantos de nós não aguardam o mover de Deus abençoado? Todos nós. Ah, mas eu já. Ah, mas eu. Mas sempre estamos guardando mais, porque a gente quer mais do Senhor. As ovelhas sempre querem mais do Senhor. Os filhos de Deus sempre querem mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu tenho um pouco do Senhor, mas eu quero mais do Senhor. Eu já tenho uma porção, mas eu quero mais porções do Senhor, abençoado. E essa manhã eu amanheci muito feliz, abençoada. Amanhã é sábado, estava alimentando o meu espírito com esse louvor, não é? No dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Eu posso tudo, eu posso tudo. Tudo, eu posso tudo, tudo naquele que me fortalece. Cante, abençoado, cante na sua cozinha, cante no seu quarto, cante no banheiro, cante esperando o ônibus, cante tomando dentro do ônibus que você pega todos os dias, cante, louve, abençoado. Compra um fone desse. Será claro que não, abençoado. Eu fico pensando, esse fone é tão bom, vem assim um som tão no meu ouvido, vai descendo pro meu coração, vai saindo na minha boca e eu vou regozijando na graça de Deus, abençoado. Eu vou me alegrando, eu vou me enchendo e o meu coração vai batendo cada dia mais forte por esse evangelho, pela palavra, por Deus. Amanhã é sábado. Todo o terceiro sábado do mês tem culto de louvor e adoração. Amém? Não percam, abençoado. E o Espírito Santo disse para mim, você tá na beirinha. Postei no Facebook, Caio Macedo. Mas estar na beirinha não é estar no caminho. Amém, abençoado? Você está na beira do caminho. Mas estar na beira do caminho não é estar no caminho. Então a gente tem que almejar mais, desejar mais. Estar na beira do caminho não é estar no caminho. Eu penso que esse até vai ser o tema dessa ministração, abençoado, que hoje eu estava fazendo algumas leituras, não é? A Bíblia, abençoada, é um manual de guia para a gente viver, amém? Para a gente viver, não é? Então, tudo o que acontece conosco hoje nessa nova aliança, por exemplo, estamos no reino de Deus, então temos gozo, paz e alegria. Isso é Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus é paz, é justiça, não é? E é alegria. Então, abençoado, toma conta de mim, abençoado. Louvores toma conta da gente. E aí a gente vai vivendo em graça num outro nível. Alô, você está recebendo a graça, abençoado. Você está recebendo a graça, você está na metade do caminho. E é preciso almejar mais, almejar mais. Esteja junto com os santos, todo o terceiro sábado do mês. Amanhã é sábado, no mês de julho, dia 19, vamos ter oração profética.
é um culto assim que tem um diferencial dos cultos de quarta-feira ou dos cultos de domingo. É uma unção diferente. Amém, abençoado? Então esteja junto conosco no Ministério Graça e Apostolado. Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. E venha, abençoado, vem estar conosco. Quem está na beira não está no caminho. Isso é que o Espírito Santo me diz. Quem está na beira não está no caminho. A oração é como um espelho. Quando oramos pelos outros, é como se orássemos por nós. Jó 42, verso 10. Então, Jó era um homem que orava, né? Pelos seus amigos abençoados. Então, assim, nós também devemos fazer, amém? Então, é um culto de oração, é um culto muito legal, abençoado. Jó 42, 10, olha lá. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Prestem atenção nessa palavra. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que ele antes possuía. Então deu em dobro. Dar em dobro não significa só dar coisas materiais. Unção em dobro, unção dobrada, por exemplo, o profeta recebeu. Eu quero unção dobrada, eu quero unção, eu quero. Então eu quero abençoado e o Espírito Santo está em mim. Então eu oro, falo com ele, não é? Então, olha lá, mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então, no Ministério de Graça e Apostolado, culto de oração aos sábados, nós vamos orar por vocês. Amém? Para quê? Para que você receba uma cura, para que você receba graça, para que você, abençoado, esteja conosco. Nenhum desses mover, ou na quarta, ou no domingo, ou no sábado. Amém, abençoada? Então, mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou, grave isto, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo que entrou neste canal, que você receba graça, que você receba apostolado, que você receba uma manifestação do Espírito Santo, que você ore e tenha respostas de Deus na sua vida. O Consolador está em nós, o próprio Deus em nós, então nós falamos com Ele, vivemos a sua palavra. Eu declaro e profetizo na sua vida cura, saúde, prosperidade, tudo que tem de bom da parte do Senhor, eu declaro e profetizo na sua vida, abençoado. Você que entrou aqui nesse canal. Amém? Glória a Deus. E amém. Amém, amém, amém. Estar na beira do caminho não é estar no caminho. Entendeu, abençoado? Não saia, abençoado, do MGA. Não saia por nada. Amém? Esteja conosco nas quartas, repito, quarta, culto é 7h30, amém? Pelo YouTube ao vivo. E domingo, louvor e adoração, amém? Ore também, abençoado. Ore, fale com o Senhor, amém? O Senhor está em você, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, por isso que você está entendendo a palavra. Por isso que vocês estão entendendo a palavra, não é? Você está na beira do caminho. Eu postei no Facebook. Na beira do caminho não é estar no caminho. Na beira do caminho é estar quase. Mas também o Espírito Santo me disse. Os que estão, parábola de Lázaro e o rico, não é? Os que estão do lado de lá não pode passar para cá. E os que estão do lado de cá não passa para lá. Também o Espírito Santo me disse essa palavra, abençoado. Então, Jesus, no tempo de sua carne, ele disse, não é? Ministre aqui, mas não deixe de falar ali também. Então, o Ministério Graça e Apostolado, Ministério Graça e Apostolado, onde eu congrego, em Santo André, São Paulo, abençoado, é completo. Amém? É oração, é intercessão, é manifestação do Espírito Santo, é graça revelada, é ensino. Amém? A uns Deus colocou na igreja, Efésios 4, versículo 11. A uns Deus colocou na igreja para profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas.
Amém? Então, a gente vai subindo de nível, a níveis de maturidade, abençoado. Se você está recebendo a graça, está na metade do caminho. Eu já recebi a graça, então eu não vou congregar. Mas o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo em graça, pediu para a gente congregar. Hebreus 10, verso 25. Então, se você não está congregando, já é um erro, abençoado. E igreja parede sempre vai existir. Então eu preciso estar junto com os santos. Estão entendendo, abençoado, esta palavra que a Maria veio trazer? Estar na beira do caminho. Maria, mas pode, abençoado. Pode acontecer aqui, pode acontecer acolá, pode acontecer na minha cozinha, pode acontecer no seu quarto, pode acontecer você lavando a louça. Uma manifestação do Espírito Santo pode acontecer na sua vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, abençoado? Mas nós não falamos isso e deixamos de falar aquilo, ou não falamos aquilo e deixamos de falar isto, como o sistema religioso faz. O sistema religioso prende as ovelhas do Senhor e diz, se você não congrega, se você não vir, se você não ir, se você não fizer, você vai para o inferno. Não, nós não pegamos as ovelhas do Senhor desta forma. Amém? O ministério de graça apostolado não, abençoado. Aqui não. Amém? Mas aqui nós falamos isto e também falamos aquilo. Enquanto o sistema religioso, ele fala isto, mas ele omite aquilo. E Jesus, ele disse, acho que em Mateus 15, fale aquilo, mas não omite isto. Estão entendendo, abençoado? Então, é esta a palavra de hoje. Estar na beira do caminho não é estar no caminho. Então, abençoado, vamos começar aqui. Lucas 8, livro histórico de Lucas. Quero fazer até 30 minutos, abençoado. Quando der 30 minutos eu vou parar, amém? Eu quero fazer umas ministrações pequenininhas, porém, todo dia. Eu não sei o que o Espírito Santo querer, o meu querer não é o querer e o efetuar do nosso Senhor. O querer e o efetuar é de Deus. Eu sempre quero isto, mas sempre acaba acontecendo aquilo. Então, é assim, a gente quer, mas a gente não sabe se é o desejo dele. Então, ser feito como a vontade do Senhor. Eu quero estar ali aquele dia, eu quero estar ali aquele horário. Eu não sei, abençoar. Querer, é como eu disse, querer a gente quer muitas coisas, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu sei que eu vou ministrando, eu vou cantando, eu vou louvando, amém, abençoado? Então, Lucas 8, vamos para o livro histórico. Estar na beira do caminho não é estar no caminho. Você está na beira do caminho. Você está na beirinha, abençoado de Deus. Você está na beirinha, irmão. Na beirinha não é o caminho. Vamos lá. Na beirinha, para acontecer uma manifestação do Espírito Santo, mas é Ele quem faz. Porque Ele é Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Vai vivendo em graça, vai vivendo em fé, que uma hora o Espírito Santo te pega, abençoado. Amém? Uma hora o Espírito Santo te pega. Vamos regozijar na graça de Deus. Amém? Vamos lá, mulher, vamos lá. Faz tempo que tu tá aí, hein? Vamos lá, mulher, faz tempo que tu tá aí na beirinha. Na beirinha não é estar no caminho, mulher. Lucas 8, verso 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, disse Jesus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Quanto tempo você não está ouvindo, mulher, o Ministério de Graça e Apostolado? Mas é preciso, né? O que estão à beira, é preciso sair da beira, não é? E entrar no caminho. Houve um homem de Deus que entrou num caminho. Maria, do que você vai falar hoje? Vamos fazer em Atos, vamos fazer essa ministração lá em Atos, abençoado. Olha lá. Atos 9. Houve um homem aqui que passou a beira. Houve um homem aqui que passou nesse caminho. Alô? E hoje você está nesse caminho.
Mas à beira você pode cair para lá, como você pode cair para cá. Alô, você pode cair para lá, como você pode cair para cá. Alô, abençoado, pode cair para lá, como pode cair para cá. Tá na beira. Então ainda não se posicionou. Amém? E vamos lá com a nossa dependência de Deus. Diga ao Senhor, Joel 3:10, né? Diga ao Senhor, eu estou com forte. Alô, abençoado, fala com forte que está em você. Amém? E depois você faz a confissão de fé. Senhor, eu não vou falar com fraco. Eu estou falando com forte. Alô, tudo na graça é ao contrário, abençoado. Alô, a letra é a letra, mas a revelação está acima da letra. Joel, capítulo 3, versículo 10, diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então, a nossa carne é fraca. Então, diz para a sua carne: carne, eu sou forte, porque o forte está dentro de mim. Diga: carne, eu sou forte. Porque fraca é você, carne. Mas eu sou um espírito com Deus, forte. Eu sou um espírito com Deus, forte. Então você fala bem forte com o forte que está em você, abençoado. Estão entendendo como é que é para falar? Forte, eu estou com você, por isso eu sou forte. E aí, abençoado, você vai regozijando, você vai falando, você vai abençoado. Você vai. E a fortaleza vai saindo. Vai saindo da fortaleza. Por quê? Porque vai entrando água limpa, água clara, água que é a palavra. Amém? Vai entrando na sua mente, no seu coração. A palavra vai sussurrando no seu ouvido e vai saindo da sua boca. Tem que ser assim, abençoado. Tem que ser assim. Atos 9. Amém? Então Saulo aqui, o Ananias, né, levou ele, o Ananias ajudou o Saulo, então Saulo ficou cego, Saulo, uma luz pegou ele no caminho de Damasco. Vou dar uma resumida, amém, abençoado, que hoje nós vamos para outro texto. Então uma luz pegou Paulo, que foi o Cristo ressuscitado. Alô? Cuidado, abençoado, então, tendes cuidado para que ninguém vos engane, diz o Senhor. Tendes cuidado para que ninguém vos engane, faça presa sua, diz a palavra de Deus. Amém, abençoado? Diz a palavra. Tendes cuidado para você não cair para lá e ficar assim, olha, balançando, né? Balançando, nem para lá e nem para cá. Porque hoje os cristãos estão assim. Caíram os dois evangelhos já. Caiu no MGA e tá lá. Já caíram nos dois evangelhos. Então, há um evangelho, amém? Há um evangelho e este evangelho é pregado pelo Paulo, amém? Abençoado. Atos, a nossa ministração está aqui hoje, abençoada. Então, fale com o forte que está em você. Diga a ele os teus desejos, as tuas preocupações. Entregue suas crianças na mão do Senhor. Eu entreguei os meus filhos na mão do Senhor numa oração profética, abençoada. No mundo tereis aflições. Hoje eu recebi uma notícia tão bacana, abençoada, tão gostoso de ouvir dos filhos que a gente cria com tanto amor, entendeu? Mas abençoado, os nossos filhos têm que estar na mão do Senhor, amém? Os nossos filhos a gente cria, dá amor, dá carinho, abençoado, mas eles crescem, cada um vai para um lado, tá entendendo, abençoado? Entregue os seus filhos na mão de Deus. Deus está com o controle está nas mãos de Deus, abençoado. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, disse Jesus. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus e depois ele acrescenta as demais coisas. Entenda isso, abençoado. Buscai o reino de Deus, ser forte, mas falando com forte, recebendo manifestação do forte. Atos 9, verso 23. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Olha só, abençoado. Os judeus decidiram entre si matá-lo. Quem? Paulo. Ou Paulo só pregava o evangelho. Paulo estava trazendo para os irmãos o evangelho da graça, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré era aquele mesmo ressuscitado que pegou ele no caminho de Damasco. Então, abençoado, Eclesiastes, o Eclesiastes tem uma fala lá no Eclesiastes
1, verso 9, se eu não me engano, abençoado, nada mudou debaixo do céu. Não há nada de novo debaixo do céu. Assim como o Cristo ressuscitado pegou a Paulo, né? O Cristo ressuscitado, abençoado, ele está em nós, está em mim, está em você. Então, por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, pegou o Paulo, por que não haveria de pegar nós? Por que Deus não faz acepção dos seus filhos? Por que só ia pegar Paulo? Então, há uma manifestação do Espírito Santo. Está recebendo a graça? Há uma manifestação abençoada do Espírito Santo a acontecer em nossas vidas. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Sempre houve gente boa e gente ruim abençoada. Então, por isso, a lei, desde os princípios, desde o princípio, quando Deus criou o céu e o mar e a terra e fez separação das águas, abençoado, sempre houve gente boa e gente ruim. Eu vi essa semana aí na televisão, eu moro aqui em São Bernardo, e eu vi essa semana aí na televisão um senhor, né, que envenenou lá o bolo, alguma coisa que o menino ia comer, um jovem, né, ele envenenou e matou o jovem. Então, atritos em casa, com pai, com mãe, com padrasto, isso tudo é falta de um diálogo com Deus. Tudo são pessoas que não receberam Cristo Jesus como seu Senhor. Porque se estivesse dentro da palavra, não tinha essa desunião. Desde os tempos, independente de lei ou graça, abençoado, Deus, isto é uma lei de Deus, não matarás, não roubarás. E o velho, eu chamo de velho porque ele é um senhor, e o velho envenenou lá um bolo, eu acho que é algo assim, e deu para o menino. E Paulo disse lá em Gálatas 6, aquilo que plantou, isto mesmo vai colher. Plantou maldade, vai para a cadeia. Mas vocês não acham, abençoado, que uma pessoa dessa está preocupada com a vida do outro, e se ele não está preocupado nem com a vida dele, ele não está preocupado com a vida do outro. Pessoas más sempre houve. E a lei de Deus é esta, para ser salvo, não porque a salvação está em Cristo, mas a lei de Deus é esta, não matarás. E o velho matou um senhor de idade. Viva na graça, para que você não cometa obras da carne e vive mais no Espírito. Vive com os santos. Receba um santo bem. Receba os anjos bem abençoados. Amém? Receba o ministro em graça bem. Receba os santos, receba a Maria, receba a palavra de Deus por nós que estamos ministrando. Amém? Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-la. E Paulo estava o quê? Ministrando a palavra. Olha, este Jesus ressuscitou. Ele não é o mesmo mais, o Jesus me pegou ali. O que ressuscitou é o Jesus, é o Cristo. Ele vive. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo. Vê que Lucas está escrevendo esse livro de Atos e ainda não era nem Paulo, ainda era Saulo. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, que era Paulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirá-lo à vida. Olha lá, não tem gente ruim? Paulo anunciando a graça de Deus e os homens querendo o mal de Paulo, do apóstolo de Cristo. Alô? Quanta gente não nos quer mal, abençoado? Por quê? Porque estamos pregando a graça de Deus. Mas é preciso, porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. Então, os ministros padecem pelo nome de Cristo abençoado. Muitos profetas, muitos homens de Deus, queimados pela religião. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhes a vida. Os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo
muro. Então, nós nunca sabemos, abençoado, o nosso dia de amanhã. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Aqui está um apóstolo. Olha lá. Os discípulos o levaram de noite. Olha lá. Porque alguns queriam tirar a vida de Paulo. O homem que estava pregando a palavra. Os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto. Que situação de um homem de Deus, de um profeta, cheio da unção. Um homem que viu Cristo, o homem que pregava Cristo, o homem que estava anunciando, olha, você é salvo pela graça de Deus. Olha, você foi comprado por bom preço. Olha, você é herdeiro do reino de Deus. O homem só estava pregando o evangelho. Mas desde que o mundo é mundo, tem gente má. E aí fortifica, segundo Timóteo, né? Paulo falou para um dos seus cooperadores, Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo 2. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Entrega os teus filhos na mão do Senhor. Entrega teu marido na mão do Senhor. O controle está com ele. Entrega tua mulher nas mãos do Senhor. 2 Timóteo 2. Tu, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Meu filho, disse Paulo. Assim Paulo chamou. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Não sabemos o nosso dia de amanhã. Olha aquele dia mau de Paulo. Queriam tirar-lhe a vida. Temos o dia mau, abençoado. Temos o dia mau. O dia mau, procure aí no Ministério Graça Apostolado. Ministério Graça Apostolado, o dia mau. Vai sair uma palavra aí para você. Amém? Muito legal, eu ouvi essa semana. Os discípulos o levaram de noite e o desceram dentre um cesto pelo muro. Então, mas é o homem de Deus. Olha só o que aconteceu com o homem de Deus. O abençoado está sujeito. O dia mau está sujeito para acontecer com qualquer um de nós. Seja eu, seja o profeta, seja você, seja quem serve a Deus, seja quem não serve a Deus. Então procure ter com Deus, abençoado. Alô, procure ter com Deus. Procure ter com Deus. Procure falar com forte. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Então procure se ajuntar, abençoado, conosco. Procure se ajuntar conosco, não esteja separado, esteja junto, porque há um mover quando todos estão juntos. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Eu acredito que Paulo ainda não estava bem convertido, né, aqui. Mas todos o temiam. Não acreditava, porque Saulo era um fariseu da lei. Depois que caiu, né, do cavalo, e aí ele viu a luz, e aí o Espírito Santo tomou conta de Paulo, e aí Paulo foi se transformando. Amém, abençoado? Então, até então, Paulo não era convertido à graça de Deus. Então, todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o levou. Sempre tem alguns, né, que são amigos da gente. E sempre tem alguns que são contra nós. Sempre tem alguns que são amigos. Sempre tem alguns que são contra. Sempre tem alguns, eu concordo aí com o que você está falando. Eu não concordo. Sempre tem alguns. Vamos prosseguindo, abençoado. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou os apóstolos e contou-lhes como no caminho, olha lá, no caminho, né, atrás vocês vão ver lá no capítulo todo de Atos 9, né, o caminho que Paulo tomou, abençoado. O caminho que Paulo tomou é o caminho que nós devemos percorrer, é o caminho que nós devemos andar, é o caminho que nós devemos seguir. Aquilo que Paulo falou, aquilo que Paulo desejou, aquilo que Paulo fez, como Paulo fez, nós devemos fazer, abençoado. Como Paulo falou, nós devemos falar, amém? Imite a mim como eu imitei ao Cristo. Esta foi a fala de Paulo. E contou-lhe como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara,
E como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Então, pregava corajosamente em nome de Jesus. E o que é que Paulo pregava? Muitas coisas. Paulo pregava muitas coisas. E deixou de pregar rudimentos com a graça de Deus. Batizei a Crispo e a Caio e depois fui recebendo a revelação. Não batizei mais ninguém, porque vocês estão batizados com o Espírito Santo de Deus. Simples assim, abençoado. Andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo e pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Falava e discutia também com os gregos, mas eles queriam matá-lo. Queria matar Paulo. Mas Paulo corajosamente ia falando o apostolado, pregando o apostolado, pregando sobre oração, pregando sobre a graça, pregando sobre a salvação, pregando que Jesus Cristo vive, pregando que nós não estamos debaixo da lei e debaixo da graça, irmãos. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles queriam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Então, imite a mim como eu imitei o Cristo. Isto é uma fala do apóstolo Paulo. Imitem a mim como eu imitei ao Jesus Cristo ressuscitado. Jesus, ele tem uma fala que ele diz: eu vos dou a paz. Então, a paz de Jesus, abençoada, é quando você entra no reino dele, é quando você tem uma manifestação. Adorar ao Senhor é maravilhoso, é regozijar, receber a graça. A graça, abençoada, receber a graça é a principal questão. Receber a graça é a principal pedra que eles tropeçaram. Mas nós em graça não tropeçamos, nós recebemos a graça e o apostolado, Romanos 1,5. Eles tropeçaram na pedra, Jesus Cristo ressuscitado. E estão tropeçando até hoje. Quem? Os fariseus. Que procuraram matar Paulo, aquele que estava anunciando a graça de Deus. Os fariseus. Hoje é cheio. Hoje é cheio de fariseu, fariseia. Alô? Eu coloquei lá no Facebook, cheio de fariseia. Que não sai do MGA. Mas tá, ó, pra lá, pra cá. Tá na beira do caminho. E muitos não vão nem passar de lá para cá. Muitos não vão, abençoado. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Ele vai fazer toda a vontade dEle. E não a minha e nem a sua. Mas vamos continuar. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Não, verso 31. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. As igrejas hoje não têm a paz, porque não recebem a graça de Deus. Não recebe graça, não recebe apostolado. Não recebe que é salvo. Não recebe que é santificado em Cristo Jesus. Hebreus 10:10. Não recebe a graça, não recebe apostolado. Não tem paz, não estão recebendo paz. Essa paz vem de Cristo, essa paz vem de Cristo quando ele diz, tetelestai, tudo está consumado. Essa paz vem de Cristo. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Essas igrejas tinham paz. Escreveu Lucas. E Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Se multiplicavam andando no temor do amor. Andando no temor do Senhor. Então, as igrejas hoje, se não ministrar a graça dita pelo apóstolo Paulo, abençoado, as igrejas hoje não vão estar fortalecidas. A graça é tudo, abençoado. Receber a graça de Deus. Receber que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Receber que não há condenação em nós. Romanos 8. Verso 1. Receber que nós estamos justificados, não por obras, mas pela graça de Deus. Então, abençoado, tem que receber a graça. As igrejas não têm paz. Não entraram no descanso de Deus, Hebreus 4. Não entraram no descanso de Deus.
Diz que tem paz, mas sem a graça não tem paz, porque estão fazendo para ser. Estão entendendo, abençoado? Então, a graça de Deus, abençoado, ela é pela fé. Pela fé nós cantamos, né? Pela fé nós cantamos, pela fé nós aguardamos uma manifestação do Espírito Santo, pela fé nós oramos, pela fé. É tudo pela fé, abençoado. É tudo pela fé. A justificação é pela fé. Tem uma oração aí que os católicos fazem, é assim, olha, abençoado. Pela fé, nós cantamos, nós oramos. Eu acho que os católicos, eles oram assim. Pela fé, não oramos, não vemos os nossos pecados, mas a fé que salva a nossa igreja, alguma coisa assim. Mas todos aí estão recebendo que são pecadores. Filipenses 3,15 diz que nós somos perfeitos no Espírito. Então todos aí estão recebendo do seu pastor, na sua igreja, né, que a igreja de Cristo somos nós, está recebendo quem é pecador. Então, abençoado, que paz é essa aí? E aí os filhos de Deus ficam correndo para cá, corre aqui, corre ali, recebe que é pecador, outra hora recebe que os pecados foram remidos, que Cristo pagou todos os nossos pecados, mas aí está confessando com a boca que é pecador. Então, para lá e para cá, na beira do caminho, mas ainda não estão no caminho, é preciso receber uma manifestação do Espírito Santo. A principal manifestação do Espírito Santo abençoado é receber a graça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Então, entre no descanso divino, abençoado. Entre no descanso divino. Tenha uma manifestação com o Espírito Santo. Atos 2, vamos terminar com Atos 2. Atos 2, então você está com forte dentro de você. Então você está com forte. Vamos lá, abençoado. No mundo tereis aflições, abençoado. Olha Paulo, ministro de Cristo, o homem que subiu até o terceiro céu, tendo que ser levado dentro de um cesto, abençoado. Pensa que o quê? Que nós aqui na terra também não passamos aflições? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Atos 2. Atos 2. As demais coisas o Senhor vai nos acrescentando. Atos 2, 4. Atos 2, 4. Todos foram cheios. Por quê? Porque estavam juntos. Tem que estar junto. Quando você vai cumprindo aquelas coisas abençoadas que está escrito, trazendo para a sua Bíblia, trazendo para a sua vida, aquilo que está escrito, você vai trazendo para a sua vida. Aquilo que está escrito, você vai trazendo para a sua vida. Se está mandando eu orar, eu vou orar. Se a palavra do Senhor está mandando eu congregar, Hebreus 10, 25, não deixei de congregar como de costume, eu vou congregar. Se a palavra está falando para mim orar, eu vou orar. Se a palavra está falando para mim que eu tenho que estar junto, eu tenho que estar junto. Então, cada uma palavra que eu vou tirando da Bíblia e fazendo, pegando para mim e vou fazendo, as coisas vai acontecendo, abençoado. As coisas vai acontecendo para mim e para aquele que está perto de mim. Porque Deus é comigo, através das minhas orações, através das minhas petições, através da minha vida. Muitas pessoas vão sendo curadas e muitos esses que estão do nosso lado nem percebem isto. Mas nós que somos mais fortes, vamos percebendo estas coisas. E aí nós vamos avançando. E aí nós vamos prosseguindo, e aí nós vamos fazendo, e aí nós vamos... Por quê? Porque somos enviados para isso, mesmo sendo perseguidos. Paulo sendo carregado pelos discípulos, o homem de Deus, o homem que estava pregando Jesus Cristo, dizendo, olha, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo está em nós. Atos 2, 4... Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, o que é que você quer de Deus abençoado? Quer uma cura? Quer falar em línguas? Quer profetizar? Quer avançar? Tem que falar com forte, abençoado. Tem que falar com forte. Primeiro, Ele nos escolheu.
E depois nós escolhemos estar junto com Ele. Mas quem nos escolheu primeiro foi Ele. Para estarmos aqui, juntos. Aqui é um local que estamos juntos. Mas lá no MGA, na Rua Oratório, Santo André, São Paulo, também estamos juntos. Esse negócio agora também abençoado só de internet. Não, é preciso estar junto. Amém, abençoado? Então, cada palavra que nós agregar na nossa vida e fazer, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Há um tempo para que tudo aconteça. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de todas as coisas, abençoado. Há tempo de nos encher do Espírito Santo e deixar essas picuinhas, essas inimizades, abençoado. Quando você sai para fora, você só vê pessoas falando de doença, mas não procuram a Cristo. Você vê pessoas tomando remédio, caixas e mais caixas de remédio, mas não procuram a Cristo. Cristo ainda vive em nós, Cristo faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É preciso ter fé, abençoado. O médico fala e as pessoas acreditam no médico. O remédio ela toma e ela acredita que vai ser sarada, mas não acredita que possa haver um milagre da parte de Deus. Isso é errado, abençoado. É preciso passar para o lado de cá. E quando estamos juntos, há uma manifestação do Espírito Santo. E quando oramos para o Senhor, há uma manifestação do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia e que falassem. Há um tempo para todas as coisas. Vamos vivendo e vamos andando como sábio, vamos falando como sábio. Aquele que sabe mais, vamos estar junto com aqueles. E Deus vai se manifestar na sua vida. Então não há nada de novo debaixo do céu, abençoado. Não há nada de novo debaixo do céu. Não há aquilo que Deus não possa fazer. Amém? Não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que foi feito ontem, abençoado, porque o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então ele vai fazer, ele vai se manifestar, abençoado. Seja hoje ou seja amanhã, ele vai se manifestar, abençoado. Não há nada de novo debaixo do céu. Eclesiastes, olha lá. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Se eles falaram, a gente também fala. Se Deus concedeu a eles, Deus também vai conceder a nós. Amém, abençoado? Isso é uma confissão de fé, seja hoje ou seja amanhã. Não sei. O tempo é dele. Eu não sei. Mas eu estou vivendo pela fé. Simplesmente pela fé. Eu não faço nem corrente nem campanha para me receber uma bênção. Amém? Eu não faço e nem vou fazer e não fazemos, abençoado, para receber a bênção. Porque o forte... Quando você, não é você confessar que você é fraco, é você dizer ao Senhor que você precisa dele, abençoado. É você confessar ao forte que está dentro de você, que você, sem ele, por isso que Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque na nossa carne somos fracos. Mas o Espírito com Deus, este é forte. Aí você vai ficar forte quando você estiver sempre com ele, sempre com o sábio, que é o nosso Senhor. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Talvez ele não torne a abrir o mar como abriu para Moisés, mas ele é multiforme sabedoria de Deus. Ele vai fazer de um outro jeito, abençoado. Alô, ele vai fazer de um outro jeito, a multiforme sabedoria de Deus. Ele se manifesta de muito jeito, hora de um modo, hora de outro, disse Jó, no capítulo 33. Hora de um modo, hora de outro. Então aguarde no Senhor tudo e todas as coisas. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada de novo debaixo do céu. Assim como Deus se manifestou a eles, abençoado, ali na turminha de Atos, assim também vai se manifestar para nós. Amém, abençoado? Então, não há nada de novo debaixo do céu. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Não matar. O Senhor envenenou um alimento e deu para um jovem abençoado.
um senhor de idade. Não há nada de novo debaixo do céu. Não quiseram matar Paulo, pregando o evangelho. Quiseram matar Paulo. Não há nada de novo debaixo do céu. Se liga nessas coisas, abençoado. Que Deus é poderoso para fazer. Hoje eu estou aqui, mas amanhã Deus proverá. Eu confesso que Deus proverá. Mas, e se Ele não prover? Fortifique-se na graça, filho. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. O que tem de novo, abençoado? O que tem de novo? A desobediência? Deus disse, olha, eles são casa de rebelde. Tá matando? São casa de rebelde. Então, a gente não sabe, abençoado. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Graça e paz.